Shabbat Shalom, irmãos. Hoje, dia 10 de maio, terça-feira, Shabbat Shalom a todos, tá? No dia de hoje. Hoje eu queria trazer, quero trazer um estudo para vocês, tá? Do livro de Jeremias, certo? Uma profecia do livro de Jeremias. Essa profecia foi dada na época de Jeremias. Mas lembre, lá em Provérbios, Salomão fala uma coisa interessante. Ele diz: não há nada de novo embaixo do sol. Tudo se repete, tá? Eu vou e acrescento em proporção maior. Existe um mandamento de Deus que ele diz que é o seguinte: ele vai e chama a sua atenção, ele avisa, e você não dá ouvidos. Então ele coloca um castigo 7 vezes maior. Se você escuta, ali cessa o castigo, mas se você não escuta, fica 7 vezes maior, tá? E Israel passou por isso várias vezes, tá? O que eu quero mostrar com isso é que, da forma que aconteceu com Jerusalém na época de Jeremias, isso aconteceu com o povo de Israel várias vezes mais. Você vê ali, Iá julgou o povo de Jerusalém e o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Quando passou 70 anos, tá, do cativeiro, lá no cativeiro babilônico, Daniel estava orando ao Criador, pedindo ao Criador misericórdia pelo que vinha no futuro. Por quê? Porque o povo estava na Babilônia, não tinha aprendido com o castigo, não prestou atenção e já estava gostando, já estavam confortáveis na Babilônia, assim como eles estavam confortáveis no Egito. Eles só clamaram ao Criador no Egito quando Faraó, José, morreu, e esqueceram os feitos de José. Praticamente o Egito apagou José da história e os novos faraó começaram a aumentar o jugo, né? A chicotada. Quando o povo começou a não ter comida e virou escravo, foi que eles clamaram ao Criador e o Criador foi ao socorro deles, mandando Moshe, né? Como um Elohim, ou seja, como um Deus. Foi traduzido na sua Bíblia como Deus, né? Então veja que a pessoa pode ter o poder de Elohim e não ser Yud-Rei Vav-Rei, que é Yahweh. Você veja que ali o Criador diz a Moshe que ele teria o poder, faria ele como um Elohim diante de Faraó, né? Interessante. Vamos lá. Nesse contexto, vamos para Jeremias, certo? Capítulo 9, versículo 7, tá? Nós vamos ver o 7. Eu queria mostrar uma coisa interessante a vocês, tá? Jeremias 9, versículo 7. Aqui. O que eu quero mostrar a vocês, na verdade, é o 12, o 13 e o 14. Essa é a mensagem de hoje, tá? Mas vamos ler do 7. Portanto, assim declara Yahweh, certo? O poderoso dos exércitos, certo? Yahweh Otsevaot em hebraico. Eu os refinarei e provarei. Ou seja, quem é que traz a provação na nossa vida? Yahweh. De que outra maneira poderia com a filha do meu povo, certo? A língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o próximo, mas o seu coração arma-lhe ciladas. Ou seja, são pessoas enganosas, pessoas que levam palavras que acariciam o seu ego, mas por trás elas querem alguma coisa de você, né? Parece muito as denominações hoje. Porventura não os castigarei por isso? Indaga o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Ou seja, ele aqui está falando de Jerusalém na época de Jeremias. Mas veja, tem muita diferença para hoje.
Veja se não é o que está acontecendo ainda hoje. Se o jugo de Ia veio nesse período por causa disso, imagina no nosso período. Esse é o alerta, tá? Quão melhor nós somos do que essa geração de Jeremias. Veja. Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e as minhas lamentações pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas. Nem se ouve mugido de gado, tanto aves do céu como animais fugiram e se foram, certo? Farei Jerusalém um monte de escombros, ou seja, destruirá Jerusalém. Ou seja, se ele fez isso com Jerusalém, que é a cidade santa, imagina Recife, Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade, tá? Do Brasil. Não vamos nem falar o resto do mundo. China e assim vai, tá? Ele está avisando o tempo todo. Ele traz profetas o tempo todo. Jeremias é um, para alertar, tá? Uma habitação de chacais. Arrasarei as cidades de Judá até não sobrar nenhum morador. Um detalhe é que muitos no Brasil, eu arrisco dizer, 80% do Brasil são descendentes majoritariamente da tribo de Judá, tá? Muitos não sabem disso, mas em sua grande maioria a população brasileira é descendente da tribo de Judá e de outras tribos. Ou seja, você para pensar do tamanho do Brasil, certo? Por isso que o Brasil é tão massacrado pelo mundo. Você para pensar a quantidade de brasileiro que tem, é muito maior do que Israel física lá. Ou seja, tem muito mais descendentes de Jacó no Brasil do que no resto do mundo, tá? Falando com relação a um país, certo? Porque juntando todos os países do mundo vai ter mais do que o Brasil. Mas se você vê proporção geográfica, quantidade de israelitas que nem sabe que são, como está lá em Oséias, né? Que Deus ia fazer ele esquecer o Deus deles, a língua, o povo, a cultura. Por quê? Porque os pais deles estavam pecando, certo? Ou seja, arrasarei as cidades de Judá. Recife tem a primeira sinagoga da América. Então veja como Recife é importante com relação a essas profecias, né? Para o futuro, tá? Claro. Isso aqui nós estamos falando de uma forma profética. Quem é sábio para compreender tudo isso? Olha a pergunta que Deus está fazendo. Era onde eu ia começar a ler aqui. Eu li um pouco antes para mostrar que nós não somos muito diferentes do que Jeremias está profetizando aqui para o povo, tá? Ou seja, se nós não somos muito diferentes, para falar a verdade, nós estamos pior. Tudo que Jeremias está falando aqui é a importância do que Jeremias está falando é dobrada para os nossos dias hoje, tá? Quem é sábio para compreender isso? A quem a boca de Yahweh revelou a fim de que possa interpretar Deus. Por que motivo a terra está devastada e estéril como um deserto, de modo que ninguém ousa atravessá-la? Veja, essa frase aqui está mostrando o quê? A quem é sábio para compreender, quem é a boca que Yahweh falou a fim de interpretar, certo? E por que motivo a terra está devastada? Bem, a nossa terra ainda não está devastada, ou seja, temos tempo para nos arrepender e buscar a Deus verdadeiramente de coração. Vamos à resposta do próprio Elohim. Se você vê, aqui a minha é a King James, certo? King James. Você vê que o versículo 12, quem está falando aqui, versículo 12.
A pergunta é de Jeremias, mas quem vai responder agora é o próprio Deus. Tá vendo? A letra azul é o Deus, tá? Veja que o 13, a resposta já é de Yahua e está bem descrita aqui. Então, respondeu Yahua: ora, tudo isto lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não deram atenção, nem obedeceram às minhas orientações. Ou seja, porque isso está acontecendo com Jeremias ali naquele período, aquele povo, porque eles abandonaram a lei que o próprio Criador estabeleceu diante deles e não deram atenção, nem obedeceram às minhas orientações. Pelo contrário, andaram em rebeldia de seu coração, seguindo Balaíns, ou seja, certo? Demônios, ou maridos, tá? Aqui a palavra é marido, depois a gente fala sobre isso. Eu vou falar sobre essa questão do Balaim, tá? Como seus pais lhe ensinaram. Veja, como seus pais lhe ensinaram. Pare para pensar se não é o que acontece hoje, tá? Eu era católico, certo? Os meus pais me ensinaram a fé que eles tinham, ou seja, a adorar estátuas, Maria, José e assim vai, tá? Então veja que o verdadeiro arrependimento é abandonar muitas vezes o que os seus pais lhe ensinaram, que vai contra a lei de Deus, que vai contra o que o Messias ensinou, que vai contra as leis do Criador Yahweh Tsevaot, que criou o céu e a terra e que tudo nele há, tá? O que eles ensinam de bom, que não vai contra a lei de Deus, você tem que abraçar com todo o amor, porque eles fazem com o maior amor do mundo. Mas os pais deles não ensinaram a eles isso, o que é correto. O bisavô deles não ensinou o avô deles, para o avô deles ensinar o pai deles, para eles aprenderem e nos ensinar, tá? Veja que é o que está acontecendo hoje. Tudo isso que está acontecendo em Jeremias aqui, profeticamente, está acontecendo hoje e pior. Ora, isso tudo lhe sobreveio porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles e não deram atenção nem observaram as minhas orientações. Pelo contrário, andaram em rebeldia no seu coração, onde há circuncisão de verdade no coração, seguindo Balaíns. Balaíns é maridos, ou seja, deuses, ou seja, estátua de qualquer coisa. O segundo mandamento: não farás nenhuma imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem abaixo da linha das águas. Ponto. Não interessa a religião, não interessa a fé, não interessa a crença. O que interessa é obedecer o mandamento de Deus. Assim como o Messias Jesus fez, veio nos ensinar, deu exemplo. Não pensem que vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Pode um servo ser maior do que o seu mestre? Se o meu mestre é Jesus e a Roshua Hamashia, ele veio cumprir, ele não veio abolir, quem sou eu, servo dele, para abolir e para não cumprir? Parem para pensar. Abram seu coração, abram seu espírito para entrar à verdade. Ok? Vamos continuar. Pelo contrário, andam em rebeldia. Desculpa, eu não coloquei o texto. Eu estou lendo, mas não coloquei o texto. Agora eu coloquei, tá? Pelo contrário, andam em rebeldia em seu coração, seguindo Balaíns, como seus pais lhe ensinaram. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, Deus de Israel. O Deus de Israel não é o Deus de nenhuma religião, é o Deus de Israel, o povo. Darei a este povo comida amarga e água envenenada. Quem é que vai fazer isso? O Deus de Israel. Aí é muito mais fácil dizer, aquele Deus é um Deus mau, eu não sigo ele. Eu sigo o Deus Jesus, porque ele é um Deus bom, de amor e assim vai, tá? Lembre-se, eles chegaram para o Messias e disseram,
Não curamos em teu nome, profetizamos, não fizemos milagre? E o Messias olhou para eles e disse: eu não vos conheço, afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Traduzindo, pecado. Afaste-se de mim, vocês que praticam o pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. A lei do Pai do Messias. Ele conhece a vontade do Pai porque ele veio do Pai, tá? Vamos continuar. Também os espalharei por entre as nações, que nem eles, nem os seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada, até que tenha exterminado, certo? Eles. Vamos lá. Deixa eu ver se eu passei aqui. Passei, tá? Passei, eu queria ler até o 14, mas aí leu até o 16, bom, quem quiser ver o resto do texto pode ler, é maravilhoso, Jeremias é muito bom, tá? O que eu quero mostrar aqui, principalmente, é o 12. Como eu botei o vídeo agora, eu vou começar de novo aqui, só essa parte. Quem é sábio para compreender tudo isto? Quem a boca de Yahweh revelou, a fim de que possa interpretar Deus. Por que motivo a terra está devastada e estéril como um deserto, de modo que ninguém ousa atravessá-la? Irmãos, você tem tempo para não deixar a tua terra estar deserta e estéril, para que ninguém ouse atravessá-la. Você tem tempo. Se arrepender, parar de pecar e clamar a Deus por misericórdia. E você clamando a Ele, clamando pelo nome dEle, Ele vai lhe mostrar a salvação dEle, que é o Messias e Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como está no Salmo 91. Tá? Muitos lêem o Salmo 91, mas não prestam atenção no que está escrito lá. Tá? Então, 12. Então Deus responde. Então respondeu Yahweh. Ora, tudo isso sobreveio porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles e não deram atenção nem obedecer às minhas orientações. Pelo contrário, andaram em rebeldia no seu coração, seguindo santos, aqui está Balaíns, isso pode ser santo, isso pode ser demônios, isso pode ser estátua, isso pode ser o que for, como seus pais lhe ensinaram. Ou será que isso não está acontecendo hoje? Pelo amor do Pai, sejam sinceros consigo mesmos, tá? Vamos continuar. Jeremias. Nós vamos agora para Jeremias 6, do 16 ao 19. Veja, ele está falando ali porque abandonaram o mandamento e porque as coisas estavam acontecendo ali na época de Jeremias, porque eles abandonaram o mandamento. Ele pergunta e ele dá a resposta, ok? Hoje, pergunte e dê a resposta se não estamos num estado igual à época de Jerusalém, na época de Jeremias, ou se não estamos pior. Eu vejo que estamos pior, tá? Seja sincero consigo mesmo. Vamos lá. Jeremias capítulo 6, versículo 16. E o Senhor continua declarando. Parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos. Interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminha por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicaste. Tá? Veja se não é o que eles dizem hoje. Não queremos nisto, não cremos nisto, não o seguiremos. Veja, vamos voltar um pouquinho. Pare, o que Deus está dizendo aqui é: pare sobre o cruzamento. O que é cruzamento? Você para no cruzamento, você está indo num caminho, para e tem 3 caminhos. Tem a direita, a esquerda e seguir em frente. Ok? São 3 caminhos. Você está vindo por um e você para e tem 3 caminhos. Pare nos cruzamentos e observe. Pare e veja as suas opções. Pergunte pelos caminhos antigos. Certo? Pare no cruzamento.
a tua vida, pare agora, olhe para o seu futuro, olhe para a sua esquerda e olhe para a sua direita. O que é que a palavra diz? Não desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Certo? Siga o caminho reto. Aí ele diz, indagai pelos caminhos antigos. Ou seja, pergunte a Deus, meu Deus, quais são os caminhos antigos? Interrogai pelo bom caminho. Qual é o caminho bom? O antigo. Que caminho antigo é esse? Está falando do Monte Sinai, onde foi dada a lei de Moisés. Agora, pois, veja, agora, pois, caminhei por ele. Ou seja, pergunte pelo caminho antigo, que é o caminho que você estava vindo. Você vem e você para, pensa, olha, para onde é que minha vida vai parar? E você para e pergunta, qual é o bom caminho? Certo? Então você vai e volta pelo caminho antigo, pelo bom caminho. Qual é esse caminho? Certo? Agora, pois, vai por eles. Caminho bom. Veja que o caminho é bom. Nós vamos falar sobre essas palavras. Caminho bom, fazer o bem, mau caminho, bom caminho. Nós vamos falar sobre essas palavras também, tá? Então, alcançareis paz e descanso. Contudo, replicaste, não cremos nisso, não o seguiremos. Ou seja, qual é o caminho antigo? Os mandamentos de Deus. Interrogai pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? Os mandamentos de Deus. Aí o que é que eles dizem? Veja a frase, ele está falando de um caminho antigo e o bom caminho. Mas veja o que ele fala, não cremos nisso. Ou seja, é uma doutrina que Deus está repetindo na Bíblia o tempo todo e as pessoas olham e dizem, não creio nisso, eu vou ser salvo só pela fé. Eu não preciso ter obras. Se você for ver Apocalipse 22, 12, você vê o Messias dizendo que tem o galardão dele, não falta muito para ele voltar e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele não fala segundo a sua fé, segundo as suas obras. Primeiro você tem que ter fé. Eu tenho que ter fé que o Messias falou é verdade. Guardar o mandamento de Deus. E depois eu tenho que guardar o mandamento de Deus. Aí eu vou ter obras. E o Messias vai dar cada um de acordo com suas obras. Ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o Shabat, não comer carne de porco, ajudar o necessitado na rua, não é um gatinho no meio da rua, é uma pessoa que está no sol com sede, não é para dar água a gatinho no sol com sede, porque o Criador deu condições a ele de conseguir se cuidar sozinho, mas o ser humano, numa sociedade atual, não consegue. Tá entendendo? É ajudar o próximo. Você vai para o céu se ajudar ser humano. Você não vai para o céu se ajudar gatinho, cachorro, essas coisas não. Não tem mandamento para isso. Claro que você não vai maltratar. Se você puder ajudar os dois, você ajuda. Mas a prioridade são seres humanos. Essa é a questão. Tem que parar para entender e ouvir o que Deus está dizendo. Ama o próximo como a ti mesmo. Ele não está falando de leão, girafa, não. Claro que você não vai deixar exterminar, se você puder. Não é isso que eu estou falando. Mas o principal é o ser humano. Salomão disse, o próprio Messias, melhor, vamos esquecer Salomão. O próprio Messias diz, olha, no campo das florestas, Salomão não tinha roupas tão belas quanto as rosas do campo, certo? E os passarinhos, será que eles têm celeiro para comer? Não. E o Deus de Israel alimenta eles todo dia. Agora, muitos do lado de vocês estão passando fome, estão sem roupa e estão necessitados. Certo? E tu não deste de comer e não me deste de beber. Diz, quando foi que não te demos de comer e beber? Quando vocês não fizeram os órfãos, as viúvas, os coxos, necessitados, as criancinhas abandonadas na rua. Veja, ele não está falando de passarinho que está com fome na árvore, ou leão que está com fome na árvore.
Não, Deus criou uma lei, eles obedecem mais a Deus do que nós obedecemos, tá? Então vamos continuar. Não cremos nisso e não o seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei, dizendo, prestai atenção ao som da trombeta, o som do chofar, da trombeta. Mas replicasse, não atenderemos às tuas ordens. Olha, de todos os vídeos que eu faço, são poucos, tá? Mas eu já venho falando isso há um tempo. Eu vejo muitos irmãos na internet. Eu vejo o coitado do Felipe se desgoelando todos os dias no mesmo assunto, e as pessoas ainda não conseguem entender. Veja se não é o que estão dizendo hoje dentro das denominações, seja qual for a religião. Não atenderemos às tuas ordens. Vou traduzir. Não atenderemos os teus mandamentos. Não atenderemos a tua Torá. Eles estão falando isso para quem? Para Jeremias? Ou para Arlindo? Ou para Felipe? Ou seja, para o Fábio? Para qualquer um que esteja falando na internet? Não. Será que eles estão falando isso para Moshe? Para Moisés? Não, porque a lei não é de Moisés. Não atenderemos às tuas ordens. Eles estão falando isso. E muitas denominações hoje estão correndo o risco de ter sua cidade como um deserto, que ninguém vai ter coragem de passar por ela, porque falam isso diante do Criador. Quando você fala isso, não atenderemos às tuas ordens, você não está falando isso a Arlindo, você não está falando a Jeremias, você não está falando a Moisés, você não está falando a qualquer um na internet que está tentando passar essa mensagem. Você está dizendo ao Deus de Israel. E eu vou dizer uma coisa a você. Ninguém entra no reino do céu impuro. Só entra em santidade. E para ser santo, tem que guardar os mandamentos de Deus. Ponto. Não tem outro caminho. Só existe um caminho. Lembre-se, eu estou fazendo vídeos com relação às palavras. Eu vou completar o que eu quero mostrar, certo? Mas eu sou o caminho, só existe um. A verdade e a vida. Eu já mostrei que a palavra e a verdade é os mandamentos de Deus. O caminho eu vou mostrar que é os mandamentos de Deus. E a vida eu vou mostrar que é a Torá. A verdade é a Torá, que é os mandamentos. A vida é a Torá, que é os mandamentos. E o caminho só existe um. O Messias, o Filho obediente de Deus. Aquele que diz que Jesus veio, pagou meus pecados e eu não preciso cumprir o mandamento, você está seguindo o Jesus desobediente. Ele não tem o nome de Jesus, ele tem outro nome. Você está seguindo o Messias desobediente. Você tem que seguir o Messias obediente para herdar o reino do céu. Tá? Vamos continuar. Por isso escutai, ó nações. Veja que ele estava falando de Judá, ele estava falando de Israel, ele estava falando de Jerusalém. Mas agora, depois que ele fala essa frase, não atenderemos às tuas ordens, ele começou a falar de quem? Pois isso escutais, ó nações. Quem é que não quer seguir as ordens do Deus de Israel? As nações. O Brasil é uma nação dentro das nações, tá? Contemplai ó Assembleia, o que passará com este povo. Ouve, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, com decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Olha, eu já mostrei que as palavras no sentido de ordem, ordenar, faça isso. É uma palavra que eu estou dando, dizendo que é para fazer algo. Faça isso. É mandamentos. E aqui, logo em seguida, ele bota, não as maquinações perversas,
porque não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Veja que o Criador sempre coloca mandamento, palavras, verdade, Torá, vida, caminho, sempre junto do mandamento. Ordenanças, você veja que são praticamente sinônimos da mesma coisa e todas elas significam o Messias Jesus. Só existe um caminho, a obediência a Deus. Por que a humanidade está nesse plano, nas condições que nós estamos hoje? Porque Adão desobedeceu. Se ele tivesse obedecido, nós não estaríamos aqui. Tá? Ou seja, obedecer, desobedecer. A escolha é sua, o arbítrio é seu, tá? Mas não adianta você dizer que o Deus de Israel não avisou, que não está levantando profetas para falar, porque o tempo todo eu vejo muitos profetas falando a mesma coisa. No dia de hoje, eles dizem, não tem profeta no dia de hoje. Profeta é a pessoa que faz o povo se arrepender dos seus pecados e volta para o caminho correto. João Batista, na própria Bíblia, não falou nenhuma profecia para o futuro. O que ele falou foi parar de pecar e perdeu a cabeça por isso. Tá? Perdeu a cabeça. Do jeito que o Messias disse, pega a tua cruz e vem após mim, o Messias falou a verdade, que é cumprir o mandamento de Deus, e o mundo odiou ele e crucificou. Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Paulo também perdeu a cabeça, e os outros apóstolos, com exceção de João, todos passaram pela mesma coisa. Sabe por quê? Porque falava a verdade. E a verdade é, hoje não estamos obedecendo às palavras de Deus, os mandamentos, e estamos desprezando os mandamentos de Deus. Tá? Vamos para o próximo versículo. Aqui está falando o seguinte, o versículo 16. Parem sobre os cruzamentos, é uma coisa que eu quero mostrar. Pare sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos e pelo bom caminho, certo? Eu queria ir para a primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 7. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Veja a expressão que ele usa. O qual tendes desde o princípio. Você quer um caminho mais antigo do que Gênesis? É um caminho mais antigo, Gênesis. Ou seja, Adão, não come isso. Adão, come aquilo. Adão, tu pode comer de tudo, menos da árvore do centro do jardim. Ou seja, é o caminho antigo, senão o mandamento antigo. Não coma da árvore do centro do jardim. Tá? O qual tendes desde o princípio. Ora, este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Ouviste de quem? De Moisés, de Josué, de Samuel, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de João Batista, do Messias, de Pedro, de Paulo e de todos os profetas que o Pai está levantando no dia de hoje. Ele está levantando hoje profetas para tentar passar isso, verdade, para o teu coração hoje. Tá? Como eu venho falando, ora, este mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Tá? Abra o coração, irmão, para ouvir. Agora nós vamos para Jeremias 9. Botar aqui eu botei na King James, né? São duas versões do King James. Jeremias 9. Por que eu coloquei isso aqui? Deixa eu ver. Eita. Jeremias 9, do 22 ao 26. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É porque eu não coloquei. Já sei. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho. Jeremias 9.
Jeremias, capítulo 9, do 22 Jeremias 9, do 22 ao 26. Vamos lá. Prega assim não, é do 22, isso mesmo. Prega. Assim declara o Senhor. Ou seja, veja, olha o que é para pregar, né? Vamos pregar agora. Assim declara o Senhor. Cadáveres ficarão estirados como esterco em um campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntá-los, o que ficou pelo chão. Olha a expressão. Cadáveres ficarão estirados como esterco pelo campo aberto. Isso é uma profecia para a época, mas veja que nós hoje estamos fazendo pior do que aquela época, e isso é 7 vezes maior quando foi para a Babilônia, foi 7 vezes maior quando Roma chegou em Israel e 7 vezes maior no dia de hoje, tá? Ou seja, esses cadáveres que ficarão estirados como esterco pelo campo vai ser uma proporção muito maior. E você tem tempo de correr atrás do tempo perdido, tá? Veja a comparação que ele faz aqui agora. O Messias, lembre-se do Messias, como trigo, ou seja, existe o joio e o trigo. O Messias disse que primeiro ia ser colhido o joio e seria lançado ao fogo. Esses são os ímpios, que eles amam o pecado e eles não querem se arrepender. Pode ouvir a palavra, eles não querem nem ouvir a palavra. Agora, o que Deus está falando aqui dos cadáveres que ficarão estirados como esterco no campo são o trigo que é deixado para trás pelos ceifeiros. Então veja, o Messias disse que vai mandar os anjos colher o joio e jogar o fogo. E depois vai mandar colher o trigo. O trigo é quem? É aquelas pessoas que eram para ser salvas, certo? Aquelas pessoas que têm o chamado, aquelas pessoas que reconhecem o Deus e Jesus, mas elas estão sendo ensinadas dentro das denominações a não obedecer a Deus. Esses são os trigos que, no texto anterior, você vê que ele diz assim: não queremos seguir esse caminho. Não cremos nessa verdade. Esse trigo, que era para ser salvo, mas continua desobediente, ele quer ser desobediente, ele diz: eu não quero acreditar nisso, eu não quero crer nisso, certo? Esse é o trigo que vai ser deixado pelos ceifeiros, sem que ninguém, nem o Messias, retorne para juntar o que ficou no chão. O chão é o que? A terra. Isso aqui é terra, Ada, certo? Adão, a palavra Adão vem de barro, terra, terra vermelha, certo? E o trigo que não quer seguir a doutrina de Deus, a doutrina do povo de Deus, o povo de Deus tem uma doutrina, aquele povo que não quer seguir a doutrina do povo de Deus é o trigo que será deixado pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntá-los, certo? E ficarão no chão, ou seja, na terra, de onde eles estavam. Ou seja, se eles são carnal e não querem abrir mão da carne para obedecer ao Pai, o espírito deles vai ser deixado na terra. Eles vão virar terra. Do pó tu vieste, do pó tu vai voltar. Presta atenção, certo? Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio de sua sabedoria, nem o forte do seu poder, nem o rico da sua riqueza. Mas veja do que você deve se gloriar, certo? Não se gloriar, mas se orgulhar, ter orgulho, certo? No sentido bom da palavra. Mas veja o que é. Mas se glorie e glorifique-se nisto. Você se glorie e se glorifique nisto. Isso é o Criador falando. Em conhecer e compreender, pois eu sou
Yahweh, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Portanto, não são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer? Veja, aqui na minha, tá assim, ó. Aqui está um pouco diferente, mas veja a minha King James. Mas quem se gloriar, se glorie-se nisto, em conhecer e compreender-me. Pois eu sou Yahweh, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça. Lembre-se, justiça precisa de uma lei. Para existir uma justiça, tem que ter uma lei, certo? Para obedecer ou desobedecer. Se eu desobedecer, a justiça vai me aplicar a sentença da lei. Se eu obedecer, a justiça vai me aplicar a sentença da lei, tá? Com retidão sobre a terra. Portanto, essas são as virtudes nas quais tenho grande prazer. Assegura o Eterno, certo? O próximo, veja, se você vai se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, que é o que? Obedecer a Ele, guardar os mandamentos de Deus. Foi o que o Messias veio fazer e Deus disse, eu tenho muito orgulho, hoje tu te tornaste o meu filho, pede e eu te darei. No Salmo 119 diz assim, qual a minha obrigação nesse mundo? A pessoa pergunta, guardar os teus mandamentos. Salmo 119, vá lá procurar e veja se não está isso escrito, tá? Vamos continuar. Eis que se aproxima os dias, declara Yahweh, ou seja, o grande dia do Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Olha aqui, ó. Aqui. Eis que se aproximam os dias do grande dia do Senhor, declara Yahweh, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Ou seja, diz, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu tenho fé, mas não cumpre. A mesma coisa são os judeus. Eu amo a Deus, eu guardo o mandamento, mas eu não tenho Jesus. Esse que está só no corpo, ele só consegue enxergar o físico, a carne, tá? Matéria, dinheiro, casa, carro, piscina, tá? Eis que vai chegar o dia que o Criador vai julgar, certo? Como de igual forma o Egito, olhe, ele vai julgar de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon e Moabe. Ou seja, o mundo, do mesmo jeito. Ou seja, o Egito é circuncidado na carne? Não. Edom é? Não. Amon é? Não. Moabe é? Não. Mas Judá é. Ou seja, mas Deus está vendo todos eles do mesmo jeito. Tá? Todos eles do mesmo jeito. E todos os que rapam a cabeça ao prender o cabelo junto à testa e habitam no deserto. Portanto, todas essas nações são incircuncisas. Ou seja, veja que está chamando o Egito, Judá, Edom, Amon e Moabe de incircuncisas, certo? E a casa de Israel tem um coração extremamente teimoso. Casa de Israel, ele está se referindo, toda a casa de Israel está se referindo às 12 tribos, Judá e as 10 tribos do norte, tá? Não é só as 10 tribos, casa de Israel. Tanto as 10 tribos quanto Judá e Efraim, toda a casa de Israel, certo? Sendo incircuncisa de coração, certo? Aí, incircuncisa de coração, versículo 26. Ou seja, veja que ele está falando Judá, ele está juntando Judá, ó, Egito, Judá, Edom, Amon e Moabe. Ele está juntando como se fosse a casa de Judá, as 2 tribos. É a mesma coisa. Todos os que rapam a cabeça, certo? Ao prenderem o cabelo junto à testa. Isso aqui é um mandamento, está lá na Torá. A gente fala disso depois. E habitam no deserto. Está lá em Levítico. Está em Levítico isso. Portanto, todas essas nações são incircuncisas. Ou seja, está falando de Judá e as nações. E agora está falando da casa de Israel, as 10 tribos, certo? Tem o coração extremamente teimoso, sendo incircunciso de coração,
certo? Aqui está juntando as 12 tribos, esse versículo, tá? E está comparando Egito, Edom, Amon e Moabe a Judá, certo? E a casa de Israel são as 10 tribos, as que estão espalhadas pelo mundo, e extremamente teimosos, sendo incircuncisos de coração. Ou seja, essas 10 tribos, que é a casa de Israel, ela foi dispersa na Babilônia, na Síria, em vários, e se espalhou pelo mundo, Europa, Rússia, Brasil, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Essa casa de Israel, são as 10 tribos. Lembra-se que o Messias disse, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você, ele está falando de você, que tem um coração extremamente teimoso, sendo incircunciso de coração. Ou seja, muitas religiões cristãs dizem que tem que ser circunciso de coração, mas na verdade você não é circuncidado no coração, porque seu coração é teimoso. Vamos agora, eu vou lhe mostrar o que é ser circuncidado no coração de verdade. Não é o que eles falam da forma que eles falam. Vamos lá. Jeremias, capítulo 31, versículo... Eita! Jeremias 31, 31. Eu quero mostrar, na verdade, é isso mesmo. Jeremias 31, 31. Mas eu não abri aqui. Eu vou abrir agora. Tá? Vamos lá. Jeremias 31. Eu vou mostrar o que é circunciso no coração, tá? Não é do jeito que eles falam, não. Para você ter uma ideia da importância de estudar a palavra, tanto no hebraico quanto no português, pesquisar, comparar os textos, para você poder entender a vontade de Yahweh. Se você tiver que se orgulhar, se orgulhe de entender o que Yahweh quer para a tua vida. Guardar os mandamentos. Salmo 119. E eu vou mostrar aqui a aliança renovada, não é a nova aliança. Tá? Vai estar escrito como nova aliança, mas eu vou mostrar que é renovada. Certo? Ó, Jeremias 31, 31. Dias virão, os dias que virão, ou seja, vai vir um dia, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Você viu no versículo anterior que ele estava falando de Judá junto com o Egito, Babilônia, Amon, Moabe, ou seja, ele estava vendo tudo como um só, tá? A casa de Judá e a casa de Israel, que são as 10 tribos que estão espalhadas pelo mundo. Você, é uma verdade que eles não falam, é você. Eu vou postar um vídeo aqui de uma ministração de um profeta, não vou falar pastor, um profeta extraordinário falando sobre as tribos de Israel que estão espalhadas pelo mundo, e você é essas tribos, e eles não estão falando a verdade para você. Sabe por quê? Porque eles querem condicionar você e no domingo, dentro de um templo, dar o dízimo e dizer que você está salvo. Só fazendo isso. Você volta para casa, bate na mulher, bate nas crianças, adultera, mente, rouba, mata, estrupa, assassina, faz tudo e você vai para o céu. Se você for no domingo e der o dízimo, você vai para o céu. Tá? É isso que eles querem que você acredite, mas não é a verdade. Tá? Ou seja, Jeremias 31. Virão os dias, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Como é que essa aliança foi estabelecida? Com o sangue do Cordeiro perfeito, Messias e Yeshua. Essa é a aliança. Ou seja, foi o sangue. A aliança é o sangue. Se você reconhece o sangue do Messias e cumpre o que está determinado na aliança, na hora da tua morte, está lá em Eclesiástico, tu vai receber a maior bênção que tu pode ter na vida. Na hora da morte é que tu vai receber a maior bênção que tu vai ter na vida. A aliança eterna. Essa aliança, essa aliança renovada, você só vai ter na hora da morte se você for um filho obediente de Deus e acreditar no Messias Jesus. Essa aliança vai se concretizar no teu espírito e tu vai viver eternamente ao lado do Criador. Essa é a verdade, olho no olho, tá? Vamos lá. Eita glória. Não será uma aliança como firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirar
tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, minha aliança, mesmo sendo eu o marido divino deles. O marido divino, não é da terra, divino. Todo Baal, todo ídolo, toda estátua que você adora nesse mundo é físico. Ele é seu marido divino, é espiritual, tá? Assegura Yahweh. Veja, aqui o Criador fala, eu, o marido divino. Sabe qual é a palavra que está aqui em marido em hebraico? Baal. Para os pessoal de Yahweh aí que fica falando que Baal é demônio, isso e aquilo. Não, Baal é uma palavra em hebraico, significa marido, tutor, senhor, dono, certo? Noivo, tá entendendo? Baal, certo? Claro, noivo tem outra palavra também, mas também significa porque você sendo noivo, você já é casado com a pessoa. Existe uma palavra específica para isso, mas também tem um significado de. Ou seja, veja, eu sou o Baal divino deles. Quem assevera? Yahweh. Olha, é Yahweh que assevera. Então vamos lá. Depois eu falo sobre Baal também. Vamos falar só de palavras, certo? Eu estava falando com o irmão e eu estava pedindo para ele fazer vídeo para esse canal também. E ele disse, olha, o que você está fazendo é muito importante, explicando o que são as palavras de verdade. Eu vou falar de Paulo, que eu pedi a ele para falar de Paulo, que ele gosta muito das cartas de Paulo. E ele disse, quando você explicar as palavras, que é o trabalho que você está fazendo agora, e as pessoas conseguirem entender, aí eu vou conseguir fazer as cartas de Paulo, porque as pessoas vão ter o verdadeiro significado do que Paulo está falando, e ele está falando a pura verdade. Se você não entender que marido, Baal é marido, você não vai entender o que o Criador está falando. Você vai ter uma interpretação errada da coisa, tá? Então vamos lá. 32. Não será uma aliança que firmei como seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto. Qual é o pacto da aliança? Foi um sangue de um cordeiro mesmo, que foi jogado no mandamento e jogado no povo. E o que foi que o povo fez? Quebrou o mandamento, quebrou o pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahweh. 32. Eis, no entanto, a aliança que celebrei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá. Olha o que está sendo dito aqui, certo? Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles e escreverei no íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, a verdadeira circuncidão no coração é os mandamentos de Deus dentro do teu coração. Se tu não obedece todos os mandamentos de Deus, verdadeiramente o Criador não está contigo. Não é isso que fala na carta de João? Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler na minha, que está melhor, tá? A tradução da minha está melhor. É o versículo 33. 9:33. Eita, caramba. Não. É 31. Desculpa. Eu vou ler na minha. (31, 33) Eis que todo o meu povo voltou suas costas para... Não, perdão, desculpa. 31, 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a minha comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e escreverei
no mais íntimo dos seus sentimentos, seu coração. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, se você não está com o mandamento de Deus na tua mente o tempo todo e no teu coração, de fato você não é do Deus de Israel. Veja que ele fala outra coisa interessante aqui, ó. Eis, no entanto, a aliança que estabelecerei com a comunidade de Israel. Não é igreja tal, denominação tal, não é religião judaica, não é religião cristã, não é budismo, não é nada. É um povo. E ele fala no final, o povo. Veja, a última palavra que ele fala, as duas palavras é meu povo. Veja, olhe de novo. No entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, a verdade. Lembra-se que eu falei que Torá é a verdade, a lei é os mandamentos, ou seja, lei, mandamento, verdade. Ou seja, registrarei o conteúdo dos meus mandamentos na mente deles e escreverei no íntimo, não é no coração de carne, e sim o espiritual, dos meus, no mais íntimo dos seus sentimentos, seu coração. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Se você diz que Deus é Deus, Yahweh é Deus, Yahweh é Deus, e Jesus é o seu Messias, e não guarda os mandamentos do Elohim de Israel, ele não é o teu Deus e você não é o povo dele. Amém? Bem, é o que está escrito aqui, e isso aqui é a nova aliança que vai ser renovada lá na frente, tá? Ou seja, se você pegar aí, a nova aliança está em Jeremias 31 até o 33, ok? Agora eu quero mostrar uma curiosidade a vocês. Vamos lá, Jeremias 31. Dias virão, ou seja, quando o Messias veio, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança. Agora veja, nova aliança, não é nova aliança, é uma aliança renovada. Eu vou mostrar uma coisa a vocês, tá? Jeremias 31, 31, no hebraico, ou seja, veja, certo? Os dias estão chegando, declara o Senhor, mas o que está escrito em hebraico, ó, Yud Rei Vav Rei, ou seja, Yahweh, certo? Ou Yahoá, certo? Pode ser. Quando eu farei, certo? Quando eu farei uma nova aliança, ou seja, aliança é Berit, muitas vezes é traduzido como pacto, tá? Mas não é pacto. Uma nova, veja, Hadashah, Berit Hadashah, ou seja, nova aliança, mas na verdade não é nova. A tradução de Brit Hadashah é aliança renovada. Veja, em Jeremias 31, 31, ele está falando de renovar a aliança. Por que eles colocam uma nova aliança? Porque da ideia de que a velha foi substituída, entendeu? E não foi. O que vai acontecer é, a Israel é uma mulher adúltera, foi feita uma aliança com ela no Monte Sinai, entre Yahweh e o povo de Israel, através de Moisés, e o povo rejeitou esse pacto, certo? Essa aliança. O povo quebrou o pacto, quebrou a aliança. Como? Quebrando os mandamentos de Deus. Parou de seguir os mandamentos de Deus, certo? E o que é o que o Messias veio fazer? Uma nova aliança. Está lá em Deuteronômio, certo? A nova aliança. Eu não separei aqui, era bom ter separado, mas tudo bem. Lá Moisés, ele fala sobre um que viria e renovaria a aliança. A palavra lá é renovar, não é fazer uma nova aliança, tá? Então o que acontece? Se eu for pesquisar aqui, eu vou demorar muito, eu não vou fazer, mas é fácil. Vocês pesquisando aí, Deuteronômio, nova aliança ou renovar a aliança, você vai ver, vai aparecer, tá? Para eu não perder a dinâmica aqui do vídeo. Então o que acontece? Uma nova aliança, certo? Ou seja, Brit Hadashah, é o que está escrito aqui, ó.
Hadashah, Berit, Brit, Hadashah, certo? Ou seja, vamos ver aqui o Strong 2319. Olha que coisa interessante. Eu vou mostrar a vocês. O esforço que eles fazem para esconder de você, que é renovar a aliança. Ou seja, renovar a aliança é a mulher traiu o marido, você viu que o próprio Criador disse que era o marido divino dela, ela traiu o marido e pediu perdão. Aí o Criador perdoa ela, certo? Mas ela tem que cumprir os termos da aliança, renovar a aliança. Qual aliança? A que foi feita no Monte Sinai. Aí a pessoa diz, mas uma mulher adúltera, a pena dela é a morte. Sim, mas veio o Messias morrer por ela para que ela não morra, tá? Mas mesmo assim, lembre-se, o Messias era o marido dela, da Israel adúltera, e o Messias morreu. Quando o marido morre, a mulher está livre para casar de novo. Só que ela não vai mais casar, ela é uma viúva fiel, ela não vai mais casar com Baal nenhum, com marido nenhum. Ela vai esperar morrer para o casamento ser no mundo vindouro. E aí, essa Israel que parou de pecar, vai se separar da carne corruptível e não vai mais ter essa carne corruptível, porque nós estamos pecando por causa da carne, tá? A carne nos faz pecar, certo? Ou seja, é o desejo da carne. Você tem que vencer a carne, o espírito tem que vencer a carne, não a carne e o espírito. E quando a gente se separar dessa carne, vai selar a aliança que é eterna. Ou seja, você tem que cumprir os mandamentos de Deus para que lá você possa viver no mundo, no país, eternamente, obedecendo a Deus, tá? Se você for para os Estados Unidos e descumprir a lei, tu é deportado. Ou seja, como o Criador sabe o futuro, tu nem pega o avião para ir para lá para ser deportado, tu nem vai, tá? Então vamos lá. O Strong da palavra aliança ali, renovar, nova aliança, é 2319, Shadashah, certo? Olha aqui, Shadashah, new, certo? Eu vou, já está traduzido. Bem, aqui, ó, tá vendo? Aí ele bota aqui, ele não traduziu algumas palavras aqui, era bom que tivesse traduzido, certo? O que eu quero mostrar a vocês é uma coisa interessante. Veja, ele aqui está falando só que é novo, ou seja, novo, tá vendo? Aqui em inglês, ok. Aí eu vou para Salmo 51, versículo 10, tá? Salmo 51, versículo 10. E eu vou traduzir para o português, né? Que assim como o hebraico e o inglês também não é moleza. Ó, cria em mim a limpo, ó Deus, e renova o direito, um espírito correto, certo? Dentro de mim, certo? Se for ver lá o versículo do Salmo 51:10, ou seja, renove. Veja, renove é Hadesh, tá vendo? Aí o Strong tá diferente, ó. Aqui o Strong é 2319, ok? Lá tá como 2318. Olha a astúcia. Eu vou clicar aqui no Strong. Vê só. O Strong. Veja. Traduzir para o português. Bem, olha aqui o que eu queria mostrar. Olha o esforço que eles fazem para não mostrar a você, não querer ligar e não querer mostrar. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo não quer mostrar essa verdade, ok? Veja, Strong 23:19, olha a palavra que está aqui. E ele está dizendo que é novo, certo? Aí você pega aqui Strong 23:18, a mesma palavra, sem tirar nem pôr, certo? E ele bota renovar.
reparar. Tá vendo? Ou seja, para você não ver, olha a palavra em hebraico. Olha a escrita dela em hebraico, Strong 23:19, e olha a escrita em hebraico, Strong 23:18. Hadash, tá vendo? Ou seja, renovar, reparar. Então veja que a palavra aqui, 31, certo? Jeremias 31, a nova aliança, não é nova aliança, é aliança renovada. Entendeu? Ou seja, dias virão, afirma o Senhor, ou seja, Yud Rei Vav Rei, Yahweh, quando estabelecerei a aliança renovada com a casa de Israel e a casa de Judá. E quem era que estava lá no Monte Sinai quando a primeira aliança foi constituída? A casa de Israel e a casa de Judá, só que era toda a casa de Israel junta ali, certo? Todos estavam juntos. Veja que interessante, né? Bem, eu fico no vídeo aqui. Poderia procurar Deuteronômio. Deixa eu dar só um tempinho, deixa eu ver aqui se eu consigo achar fácil. Não vou achar fácil não. É muita aliança. É muita palavra aliança, não deu para achar fácil não. Mas eu fico aqui na mensagem hoje do Shabat, tá? Que Yahweh vos abençoe e vos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach, certo? E que essa verdade entre em vossos corações. Eu tenho me esforçado para fazer o melhor. Eu sei que os vídeos não são profissionais, é bem rudimentar, tá? Mas o que importa é a informação. Não é os vídeos tá bonitinho para conseguir like, conseguir visualização. O propósito não é esse, tá? O propósito é te mostrar a verdade, seja quem for que o Criador trouxer até esse vídeo, tá? Se você chegou nesse vídeo, você é um escolhido do Pai, eu tenho certeza. Só basta você colocar a Torá dele na tua mente e no teu coração, ou seja, os mandamentos dele na mente e no coração. E se você coloca os mandamentos de Deus na mente e no coração, a Torá na mente e no coração, você está colocando o Messias Jesus. Não acredite no que eles estão falando. Se você coloca o Messias e a Yeshua HaMashiach na tua mente e no teu coração, isso quer dizer que você está colocando o mandamento de Deus na mente e no coração, porque ele era a emanação da obediência a Deus. Yahweh, ele era a emanação do mandamento de Deus, ou seja, a essência de Deus é você obedecer o mandamento. Quando você obedece o mandamento, você começa a emanar a visão do rosto de Deus, como ele falou aos apóstolos lá. Como é o rosto de Deus? E tu não estás vendo o meu? Eu sou o Criador. Né? Ele estava falando não no sentido de ser o Criador, e sim de manifestar o Criador nele, como através da obediência. Se você obedece, você é a imagem do Criador. Tem uma passagem nas Escrituras que dizem que o Criador, ele é como um ferreiro. Ele pega a prata e coloca no fogo. E ele acrescenta muito fogo mesmo, para tirar a impureza da prata. Quando a impureza da prata é totalmente extirpada da prata, o Criador sabe que a prata está pronta quando ele olha para ela e vê o seu rosto nela. Quando o Criador olha para a prata no mais alto fogo, certo? Ele olha para ela e ele se vê nela, aí ele tira a prata, porque ela está pronta, tá? Então, os mandamentos de Deus vai te fazer manifestar o rosto de Deus diante da presença dos outros, certo? Assim como o Messias veio nos ensinar. E isso vai fazer o mundo te odiar, mas esse é o caminho, tá? O caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho,
tá? Pega a tua cruz e vem após mim. Foi o que ele falou. Shalom, shalom.